pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Ali Mariano, eu vivo no Egito e aqui no canal eu trago assuntos como cultura, costumes, como é viver aqui no Egito. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação e me dar um like no vídeo se você gostou do vídeo. E também deixe seu comentário abaixo para eu saber o que você está achando do canal, o que você acha dos assuntos que eu trago aqui, tá certo? Vamos para o assunto de hoje, que é um pouquinho delicado, mas tem muitas pessoas que me perguntam sobre isso e eu sempre respondo de forma genérica, porque não dá para entrar em detalhes em comentários ou alguma mensagem que eu recebo e também num vídeo assim falando de outra coisa. Então hoje eu trouxe um vídeo falando só sobre esse assunto, que é sobre o divórcio no Egito. Bom, primeiro lugar, a gente tem que saber que tem duas categorias para o divórcio. Uma revogável e outra irrevogável. Eu vou dar uma explicadinha sobre esse assunto para que vocês possam entender quando entrar na parte do divórcio mesmo. O divórcio revogável é aquele que o casal casa duas vezes, ou seja, eles casam, divorciam, casam novamente e aí querem se divorciar novamente para o mesmo casal, tá? E o irrevogável é aquele que o casal se divorcia pela terceira vez, ou seja, o casal casa, divorcia, casa novamente e aí divorcia, e aí esse divórcio é irrevogável, porque segundo a lei não pode ter mais de 2 casamentos com a mesma esposa ou marido. Quando ele se divorcia pela terceira vez, eles já não podem mais se casarem novamente. Então, qual é a forma que eles podem fazer para se casar caso venha a querer se casar novamente? Esta mulher, ela vai ter que se casar com outro homem, se divorciar desse outro homem, para então retornar para o ex-marido e casar com ele. Aí sim ela pode casar com o ex. Caso contrário, não pode casar mais. Aí eu fico pensando, será que ainda tem alguém que faça isso? Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Não sei, mas de qualquer forma, isso é uma regra que está no Alcorão, então é trazido para a lei também, tá? Talvez naquela época tivesse muito casa-descasa, não é mesmo? Bom, deixa eu só lembrar uma coisa. Todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês foram consultas que eu fiz com um advogado real, da lei. A lei do casamento, ela tem como base o Alcorão. Eu passei a semana, mais uma vez, né, vou falar para vocês, que eu passei pesquisando em vários sites de advogados aqui do Egito, advogados especializados em direito internacional. Então, eu não tô falando nada aqui com base de alguém me falou, alguém disse, não. Eu pesquisei a fundo sobre esse assunto, sobre as leis, sobre a legislação egípcia referente ao casamento, para eu trazer para vocês, tá certo? Explicando um pouco melhor sobre o divórcio revogável, quando entra com pedido de divórcio, tem um período de 3 meses ou 3 ciclos menstruais para que seja comprovado que a esposa, a ex, né, não está grávida. Então, esse período de 3 meses entra nesse divórcio revogável. E também nesse tipo de divórcio revogável, que
vai ter um período aí de 3 meses, o marido, o ex, que ainda não é ex, que perante a lei eles estão casados ainda, o divórcio revogável, o marido pode continuar indo na casa da mulher para garantir o sustento dela e também, se ele quiser voltar com ela nesse período, ele pode fazer e sem a permissão dela, sem o consentimento dela. E o divórcio irrevogável, o marido não pode ir na casa da ex-esposa, porque já foi definido o divórcio dos dois. Ele não pode ter a mulher de volta e ele tem que fornecer a pensão para ela, que também vai ser definido no ato do divórcio. Em ambos os divórcios, se o ex-esposo chegar a falecer, ela tem direito a herdar a herança dele. Fazendo uma observação aqui, o divórcio revogável, durante esse período que é dado, né, para esperar, para saber se a mulher está grávida ou não, ou até para dos trâmites, né, legais para entrar, ela não pode casar novamente, porque como eu já falei, eles continuam casados. Até que eles consigam o divórcio irrevogável, eles ainda estão casados. Também tem a diferença do divórcio antes do sexo e depois o casamento consumado, tá? Porque no caso de que aconteceu alguma coisa e eles se divorciam antes de fazerem sexo, a noiva tem direito a ficar com 50% de tudo que ele deu para ela até aquele momento. No caso do dote, das coisas de dinheiro que eles tenham, né? Difícil, né? Porque aqui o marido não vê a hora de casar para fazer o sexo, né? Então deve ter algum caso que aconteceu, né? Mas é difícil. E no caso do divórcio com o casamento já consumado, aí o marido não pode reivindicar nada e ela fica com tudo, tá? Com tudo que eles têm. Isso, gente, no caso do marido fazer o divórcio. No caso da mulher pedir o divórcio, ela pode pedir através de um processo chamado Hula. É um processo do Islã aonde a mulher pode pedir o divórcio sem a autorização e sem que o marido queira. E neste caso, a mulher tem que devolver tudo que ela recebeu do marido durante o período de casamento, inclusive o dote. Mas através do Hula, ela pode voltar a ser solteira por lei. Agora a questão é, a mulher pode se divorciar do marido sem o Hula? Sim, ela pode. E existe duas maneiras. Ou ela entra em acordo com ele e ele de boa aceita e ela vai lá, entra com o processo e eles se separam. Ou a mulher vai entrar com uma ação contra o marido, dizendo os motivos dela pelo qual eles estão se separando. No caso, por um erro dele, mostrando, provando os erros dele, seja financeiro, às vezes de saúde, às vezes por falta de sexo, às vezes o marido não pode ter filhos. Então, tudo isso e muitas outras coisas, no caso de agressão, são coisas que ela pode entrar alegando no tribunal para que ela venha a obter o divórcio. Seria mais ou menos como o nosso divórcio litigioso, porque quando do parceiro não quer assinar, aí às vezes tem questão de bens, né, tudo, então tem que entrar no litígio, que você vai
provar lá os erros do seu ex, né? Para que a sentença seja favorável a você. É mais ou menos igual. E também tem o divórcio que é consensual, né? Então vai lá, os dois assinam e é tudo bem. Então é mais ou menos assim que funciona. Só que no caso dessa segunda opção, sem ser o Rula, é um pouquinho mais demorado. Esses princípios está na lei, no ato número 1 de 2000, artigo número 20 do direito da família. Só tô deixando a lei porque para as pessoas não acharem que eu tô falando da minha cabeça. Nesse segundo caso, que seria assim como mais ou menos parecido como o nosso divórcio litigioso, ele é considerado como irrevogável e não pode voltar atrás. Se a mulher quer casar de novo com o mesmo marido, não pode. A mulher divorciada, ela tem direito de receber uma pensão do marido conforme as posses dele por um período de 2 anos. Também naquele período de 3 meses, antes de virar um divórcio irrevogável, ela também tem esse direito de receber uma pensão do marido. Tem a questão dos móveis. Quando eles se casam, no contrato de casamento, eles fazem um papel à parte relacionando todos os itens que tem dentro da casa e o que vai ficar com quem no divórcio. Geralmente é feito esse papel, mas eventualmente pode ser que alguém não faça, né? Mas então aí vai depender aí de o que tem no contrato, tá? Como que vai ser dividido isso? Ou então depois eles vão ter que entrar num acordo aí para poder dividir esses bens materiais, né? Que seja as coisas da casa. Além da pensão alimentícia, ainda o ex-marido vai ter que custear por um período de 2 anos ou até o desmame da criança, mas essa pensão para a mãe, fora o filho. E também em relação à casa, a mulher tem o direito de ficar na casa até que a criança desmame ou por um período de 2 anos. E também durante os 3 meses de espera, ela também pode ficar na casa. A guarda dos filhos ficam sempre com a mãe. E tem uma ordem. Quando falta a mãe, é a avó materna, ou depois a avó paterna, depois as tias, assim vai. Tem uma ordem certinho. Mas o direito é de ficar com a mulher, por eles entenderem que a criança necessita mais da mãe do que do pai. Mas isso tem um período. Para meninos até 10 anos de idade e para meninas até 12 anos de idade. A partir dessa idade, a criança ela pode decidir com quem ela quer ficar. Se ela quer morar com o pai ou se ela quer morar com a mãe. No caso dela querer morar com a mãe, o pai tem que pagar a pensão para a criança da seguinte forma. Para homens até 15 anos e para mulher até que ela case. Mas se a mãe negligenciar o filho ou se ela casar novamente, ela perde a guarda do filho. Bom, referente ao divórcio, é isso que eu tenho para vocês, tá? Agora, talvez tenha algumas mudanças. Em 25 de fevereiro de 2021, foi feita as alterações sobre esta questão da família e foi enviado à Comissão de Assuntos Constitucionais e Legislativos da Câmara dos Representantes, o qual irá votar
para saber se vai entrar em vigor ou não. Mas as alterações que tá mais polêmico é que o homem, ao adquirir a segunda esposa, ele necessita da autorização da primeira esposa. Isso é bom. Então, o que ele tem que fazer? Quando ele for casar com a segunda esposa, ou terceira ou quarta, ele precisa fazer uma declaração por escrito para a esposa, informando ela que ele vai se casar, inclusive constar isso na certidão de casamento dele. Inclusive, a própria pessoa que registra o casamento, ela tem que informar a esposa do cidadão. No caso da esposa não aceitar, essa segunda esposa, ela tem direito ao divórcio. E ela tem direito à metade da fortuna dele, ou do que ele tem, né? Dos bens que ele tem. A gente fala fortuna, acho que os caras até não tem muito dinheiro, né? Mas não é todos que têm muito dinheiro. Então, ela tem direito à metade dos bens dele. E a segunda esposa, a qual ele vai se casar ou se casou, se ele casa com essa segunda esposa e não avisa que tem uma primeira esposa, ela também pode pedir o divórcio. E a pena para essa infração é de até 1 ano de prisão ou de 20 a 50 mil libras de multa. Também a esposa, ela tem que pedir esse divórcio no período de 1 ano. Se passar 1 ano do que ela soube do casamento, aí ela perde o direito. Aí ela não pode pedir mais o divórcio. Não por esse motivo. Isso é uma boa coisa, né? Porque hoje eles podem casar com quem eles querem e a esposa nem fica sabendo, né? Como acontece muitas vezes. Eles casam e a outra nem está sabendo que ele está casado. Tem uma segunda, terceira ou quarta esposa. Tirando essa parte da esposa, que é uma coisa boa, em contrapartida a isso, no mesmo projeto de lei, tem uma questão bastante polêmica e que está tendo muita reverberação com ONGs, pessoas que estão envolvidas em direitos da mulher, tá tendo um burburinho aí. Nesse projeto de leis, né, que eles estão querendo mudanças, a mulher, ela pode perder o direito de assinar o próprio contrato de casamento. E isso seria feito por um tutor, ou pai, irmão, mas um homem, né, sempre um homem, e ela não assinaria mais o contrato dela. E da mesma forma, esses homens podem cancelar o casamento durante um período, não poderá registrar os seus próprios filhos e não poderá viajar para o exterior sem autorização de um homem. Não é marido, não, de um homem, qualquer homem, do pai, do irmão, do marido, e assim sucessivamente ela não poderá viajar para o exterior. Isso se essa lei for aprovada, porque até o momento ela pode viajar normalmente, desde que ela seja maior de idade, ela pode viajar, ir e vir quando ela quiser. Também dá prioridade ao homem a ficar com a guarda dos filhos, revertendo a lei atual, que é dado a guarda sempre para a mãe. Esse projeto ele ainda está sendo analisado pela Comissão de Assuntos Constitucionais e Legislativos, para depois ir para o parlamento, para ser aprovado ou não. Então, não é uma coisa que está
já acontecendo. É um projeto de lei que tem essas alterações. Tirando a questão da segunda esposa, que a mulher tem que ter ciência de que o marido está casando, ela poderá aceitar ou não, tirando essa parte, tudo que vem depois só tira da mulher direitos que ela já tem. Então não é bom. Tomara que não seja aprovado. Tem muitas pessoas que estão lutando, fazendo abaixo-assinado para que isso não vá para frente. Porque pior do que seu marido casar com até 4 é você perder direitos seus, né? Que é muito mais importante seu direito de ir e vir, assinar seu próprio contrato de casamento, né? Registrar o seu filho, porque hoje você pode registrar o seu filho mesmo que o pai não esteja presente, né? Então, a mulher, no caso, vai perder muito mais do que vai ganhar. Eu espero que isso não vá para frente. Vou ficar pesquisando, analisando para saber o que acontece. Depois eu conto para vocês o que aconteceu sobre isso, tá? Muito obrigada por assistir o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem no comentário que eu vou tentar explicar. Se você gostou do vídeo, dá um like. Comente abaixo também o que você acha dessas leis de divórcio aqui do Egito, que é bem diferente do nosso. Vou deixar uma dica bastante importante. Mulheres que querem casar com egípcios, antes de você se casar, você consulte um advogado, se intere das leis, dos seus direitos, dos seus deveres, porque uma vez que você se casa aqui no Egito, o seu casamento está sendo regido pelas leis egípcias. Toda a questão de casamento, família, tem como base o Alcorão. Então, vocês consultem um advogado para que vocês possam, no contrato de casamento, colocar as suas condições, aquilo que você deseja. Se o cara aceitar, bem, se ele não aceitar, ele procura outra esposa, mas não aceite qualquer coisa, não aceite de qualquer jeito, feito sem conhecimento, sem vocês saberem, porque isso pode trazer um problema para vocês no futuro. Ninguém casa querendo separar, mas a gente sabe que hoje em dia é muito comum o divórcio. O Islã, ele permite o divórcio, diferente dos cristãos. Os cristãos aqui no Egito, até que a morte nos separe mesmo, tá? Pode acontecer, pode, mas é raro e é assim, em casos extremos, tá? No caso de correr risco de morte. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo no coração, boa semana para vocês e até o próximo vídeo.